Boa tarde, mais um episódio do programa Cast Rio. Bom, hoje nós vamos falar sobre o método do livro Método de Autocura. Bom, tenho várias perguntas aqui. Por que ficamos doentes? Por que um câncer se instalou em mim? Por que agora, quando tudo estava bem? Fernando Freitas coloca que a doença tem raiz oculta. Você é o seu pensamento? Bom, a entrevistada de hoje é a doutora Luzia Matias e ela é autora do livro, né, do Método de Autocura, e ela vai falar exatamente como tudo começou. Bem-vinda, Luzia. Bem-vinda, obrigada. Bem-vinda, Edina. Uma alegria estar aqui, né, conhecer mais esse espaço e mais essa oportunidade. A gente é muito grata por qualquer oportunidade de divulgar esse trabalho, porque é uma decorrência, né, de uma experiência pessoal, já bem lá para trás, mais de 20 anos, mas que tem, ao longo desses anos, sido bem aproveitado por muita gente. A gente tem muito carinho por esse trabalho, né? Então, você quer saber alguma coisa, gente? Eu quero assim, como é que surgiu esse livro, né? Então, para início de conversa, sou médica, sou ginecologista e com 46 anos eu fui diagnosticado com câncer de útero avançado. E aí já era espírita, então já tinha trabalhos na casa espírita relativos a estudos, a divulgação da doutrina, e me vi assim sem chão. Uma viagem ao centro da Terra. Certo. É qual o centro? Leon Denis. Ai, que lindo. Centro Espírita Leon Denis. E aí, assim, foi aquele momento de conversar com as pessoas, de conversar com todo mundo, de pedir ajuda a todo mundo. E as pessoas olhavam para mim, que me conheciam, e tinham assim uma sensação de que não tinha nada que elas pudessem me dizer que eu já não soubesse. Tanto na área médica quanto na área espiritual, né? E teve gente que eu fui falar que chorou, teve gente que eu fui falar que me disse que eu não chorasse, que eu ia encontrar meu guia. Então eu vi assim, caramba, não tem de onde vir essa ajuda, né, que eu estava precisando. E um dia eu entrei na livraria lá do centro e com essa pergunta: o que está faltando eu saber que eu ainda não sei? E aí aquelas coisas que a gente vivencia, que são a maior comprovação de que a gente não está sozinho, de que existe uma espiritualidade. Eu peguei um livro ao acaso na prateleira, era um livro de Joana de Ângeles, eu nunca tinha lido nada de Joana de Ângeles. Abri o livro ao acaso no capítulo 9, que se chama Processo de Autocura. Eu li esse negócio em pé ali na livraria e vi que eu não só não estava me ajudando, como eu estava me atrapalhando, fazendo tudo errado. E aí, nesse capítulo, tem uma frase que diz alguma coisa assim: a pessoa, quando está doente, quando tem um diagnóstico complicado, quando está numa situação de sofrimento, quando ela pensa no futuro, ela sempre se pensa pior, morrendo, sofrendo, a família sofrendo, sempre essa previsão a pior possível, né? E o alerta foi esse: você está vivendo nesse lugar de pensamento, né? E lá no capítulo tinha assim, que a pessoa se projete no futuro, se vendo saudável, recuperado, fazendo alguma coisa legal. E o meu futuro foi semana seguinte, começar a reunir um grupo de pessoas para estudar aquele conteúdo ali. Então esse grupo de início eram 4 ou 5 pessoas, uma amiga que andava comigo para todo lugar, para fazer exame, para isso, para aquilo, uma companheira, que o caso dela está contado aí no livro, da nossa tia Lourdes, que teve um câncer ósseo, mas viveu isso num lugar completamente diferente do meu, né? E mais algumas outras pessoas amigas. A gente começou a estudar. E aí foi isso, né? Eu fui tratada, fui operada, fiquei bem, né? Fiquei com saúde e continuamos esse processo que atravessou várias fases de transmissão desse conteúdo
do capítulo 9 do livro Plenitude, que se chama Processo de Autocura. Conforme a gente foi compartilhando, a gente foi fazendo alguns desmembramentos para poder aprofundar em certas coisas, dar foco em certas coisas. E daí surgiu aí o método com seus passos, né? Que são maravilhosos esses passos, né? O primeiro passo seria o caderno. Autoestima. O caderno é uma ferramenta que a gente recomenda como se fosse uma caixa de primeiros socorros, né? Porque a gente lê alguma coisa ou vê alguma imagem que faz bem. A gente sente isso, né? Me deu uma equilibrada, me deu um up, né? Mas aí numa hora de dificuldade você não acha. Inclusive eu falei até para minha cliente, eu falei para ela assim, eu estou passando por um período difícil, eu falei assim, pega um caderno, conversa com você, escreva o que você está passando, porque às vezes a pessoa fica sem graça de ficar alugando o outro, né? Falar dos problemas, e aí eu falei, não, fala com você, você vai achar a solução. Esse é um outro caderno, né? É um outro caderno, sim, é um outro caderno. Mas acaba sendo um trabalho de melhorar a autoestima. É um se relacionar com você, né? Porque a gente se observa não só não se amando, como se odiando. Também. Nisso que a gente estava conversando aqui em off, sobre o exercício do espelho, a gente diz pra gente mesmo na frente do espelho coisa que a gente não diz pra ninguém. Então a gente encontra uma amiga que, sei lá, fazia muito tempo que não via, a gente olha pra amiga e vê que ela tá velhinha assim, com uma papadinha. A gente não sai dizendo, nossa, tu tá com uma papada horrível. Mas a gente diz isso pra gente na frente do espelho, né? Então esse trabalho do espelho é esse resgate de autoestima, e o caderno é isso mesmo. Você viu uma frase que pode ser um mantra positivo, anota, porque você vai esquecer, né? Hoje a gente, com toda essa possibilidade de trabalhos como esse aqui, de podcast, né? Você assistiu alguém que passou um conteúdo legal, anota ou salva para você ver depois. Então o caderno é esse companheiro de viagem, né? Mas a questão da autoestima, principalmente mulheres, a gente vê muito isso. Tem um filho doente, tem um marido doente, tem alguém doente, ela vai fazer café da manhã com mamão, suco de laranja, torradinha, ela vai fazer uma comida boa para ela. Vai cuidar de vai cuidar. Agora, a mulher mesmo que está doente, ela faz um café preto, toma na beira da pia, né? Isso. Aí não tem tempo, meu marido não tem tempo, é só para mim. Só para mim? Nossa, eu vou fazer comida só para mim? Eu vou fazer café da manhã só para mim? Então, assim, né, cara pálida, ainda não descobriu que sem você não vive. Mas é engraçado que você, por exemplo, eu fiz uma mesa uma vez linda para o almoço, linda, botei até nome, só tinha 3 pessoas. Botei nome, marquei até lugar. Chique, hein? Aí a minha sogra virou e falou assim, tá esperando alguém? Vem alguém? Eu falei assim, não. Ela assim, mas isso tudo é pra quê? Pra a vida, celebrar a vida. Somos vivas. Só uso o que é velho, né? A louça boa só pra quem chegar. Eu uso tudo, tá? Eu comprei hoje, se eu não usar hoje, eu uso amanhã, mais tardar. Isso, a gente viu muito isso nas nossas ancestrais, né? Tinha uma roupa íntima para ir no médico. Aí depois eu me tornei médico e vi que o médico não via a roupa íntima, porque você tira a roupa lá no banheiro, né? A camisola. Vai pro hospital, né? A melhor camisola, você nem usa a camisola. E aí vai tudo, né? Para os outros. Então a gente trabalhou esse resgate da autoestima, porque todas as outras propostas que vêm depois dessa demandam amor. Então faça um projeto pessoal, que é o segundo passo. É algo que você vai sonhar para você. Então você sonha que seu filho se forme, você sonha que seu marido consiga isso ou aquilo, você sonha tudo para o outro, né? E para você? Dá um vácuo. Você quer estudar alguma coisa? Você quer ter alguma experiência? Você quer aprender a tocar um instrumento? Você quer mudar alguma coisa na sua rotina? A gente encontra uma resistência imensa. Muita. Quando você pergunta assim, qual é o teu sonho? Não, meu sonho é ver meus filhos criados. Não, isso não é sonho. Não.
Não, isso é obrigação. Obrigação. Você teve filho, agora tem que criar. Exatamente. Então isso não é sonho. E aí, não, mas é isso só isso que eu penso. Aí depois acontece alguma coisa, é difícil você aí segurar. Aí da onde né? vai vir aquele impulso, aquela energia para cuidar da alimentação, para tomar remédio em hora certa, para fazer exercício, para olhar o seu pensamento, para entrar num canal de receber e doar amor. Quer dizer, todos os outros passos dependem que a pessoa tenha carinho, ternura, acolhida para esse doente que ela está nesse momento, né, do corpo, da alma ou de ambos. Então é justamente quando a gente mais precisa, é justamente na doença, né? O exemplo da montanha-russa eu achei bastante interessante, né? Que você, né, entra no carrinho, você fica de cabeça para baixo, você confia naquele brinquedo, tá? Mas não confia em você. Né? Você confia no outro, mas não confia em você. Essa montanha-russa é tipo isso, né? A pessoa chega no grupo, começa a fazer contato com esse conteúdo, começa a melhorar, começa a resolver uns conflitos, começa a administrar melhor o dia a dia, né? Aí ela vai no médico, só, teu exame deu um problema que não tinha aqui. Pronto, o carrinho acabou. Não adiantou nada. Loop. Mas vai ser essa a nossa história até a gente aprender a não cair à toa e a levantar mais rápido. Aí a montanha-russa vai perdendo um pouco da emoção, né? Eu acho que pra gente montanha-russa sem emoção ainda não tem, mas dá para tornar ela menos acidentada, né? Menos essa coisa que despenca por qualquer motivo e que demora um tempão para levantar. Então, quando eu tenho o caderno que você falou ali, tive uma má notícia ou um mal-estar ou algum sintoma novo ou alguma dificuldade, a gente tem muita clientela de saúde mental, né? Muito. Nosso maior cliente é a depressão, né? Então a pessoa está no psiquiatra, o psiquiatra medica, a medicação começa a dar um resultado bacana, a pessoa começa a, né, abrir para o sol, né, um pouquinho. Aí acontece qualquer coisa, às vezes até uma conversa equivocada entre a substância do remédio e os neurotransmissores dela. Sim. De repente ela não acorda tão bem quanto estava na véspera, né? É o suficiente para dar aquela baixa. E aí ela fala, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Isso aí foi um godo, né? A pessoa não se observa tanto, então ela nem sabe mensurar as mudanças, né? Não, vive assim, né? Ao sabor dos acontecimentos. Exato. Então, quando você começa a administrar todos os recursos que você tem para viver bem, para viver melhor, pode o corpo estar com alguma coisa ou não, né? Pode a mente estar com alguma desorganização ou não, você vai estar ali se orientando sempre no sentido de se manter o melhor possível e colocar isso cada vez mais para cima, né? Então, o projeto pessoal depende de eu achar que eu mereço. Né? Engraçado, quando você é jovem, você tem mais força, né? Eu não sei porquê, da onde as pessoas tiram isso, né? A força é sua, sempre foi e sempre será. Né? Não é porque eu era jovem, eu tinha... Não, a mente é a mesma, né? Mas é que na juventude a gente tem um programa do governo, né? Da saúde. Então, assim, você tem que se apaixonar. Porque você vai se apaixonar, você vai ter filho. Você não sabe que tem essa armadilha embutida ali, mas é isso, né? Então a gente quer encontrar a pessoa da nossa vida. A gente quer encontrar o companheiro, a companheira dos sonhos. A gente quer... depois de uma certa idade, a gente já sabe que é tudo gente, né? Verdade. Não, mas, por exemplo, o primeiro... ter filho. E depois que teve filho, é um sonho atrás do outro, né? Formar, ver crescer, né? Ver se construir e tal, ou não. Aí, filho, né? A profissão, né? Você vai se formar, você vai fazer seu trabalho, seu espaço. Agora... Depois de uma certa idade, você tem que construir seus sonhos, porque a natureza não te apresenta mais nenhum. Ela olha para você assim, essa não reproduz mais.
Não está na fase reprodutiva. Não, quando eu pergunto Não assim, interessa. É a menos Tá valia. gastando os recursos à Exato, toa, é. pra nada, né? quando eu pergunto assim num exercício, em que momento da tua vida você pensou assim, não vai dar nada certo, tô no buraco, e você conseguiu se erguer? Aí a pessoa fica pensando, quando aconteceu uma doença com meu filho, pois é, essa força continua com você. E o que está faltando para você dar uma guinada? Né? Essa força não deixou. Então as pessoas não elas não aceitam, né? Elas acham que foi morrendo, né? Os grandes mestres da humanidade já ensinaram tudo. A gente só precisa encontrar outras linguagens, outras maneiras de dizer aquilo mesmo para que possa entrar na cabeça. Então a maneira que Joana encontrou de passar esse conteúdo, para mim fez sentido. Sim. Então a gente tem que encontrar maneiras de passar essa ideia para o coletivo de maneira que faça sentido, né? Não, e é um trabalho muito bonito. Quantas pessoas hoje fazem parte desse... Bom, são vários grupos? A gente tem uma história pré e pós... pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, que a gente está começando agora a retornar ao presencial, né? Mas ao longo desses anos todos, teve muita gente, a gente não fez nenhum tipo de estatística. No Zoom, hoje a gente tem uma média inscrito, né, de umas 200 pessoas, mas ali varia a frequência. E a gente grava no YouTube, então tem pessoas que no horário, porque o horário é segunda-feira, de 9 às 11. Né? Então tem pessoas que nesse horário não é possível, então depois elas assistem pelo YouTube. A vantagem do Zoom é que a pessoa pode interagir, né? Pode colocar suas experiências. Em tempo real, né? Agora, eu não ia deixar de fazer essa pergunta, né? A senhora é obstetra. Não, estou aposentada. Não, aposentada? Não trabalha mais? Com obstetrícia? Não, mas com ginecologia, sim. E deve pegar, né, pessoas... E quando fala do método, é bem aceito ou tem uma rejeição? Não, no consultório a gente trabalha subliminar, né? Então hoje, como eu já tenho mais idade, eu tenho algumas clientes jovenzinhas, mas a maioria é depois da menopausa, né? A menopausa é uma catástrofe hormonal na vida da mulher. É verdade. Ela vê que eu não era aquilo não, pensei que eu era, não. Aquilo era você, mais o hormônio. Então, e hoje em dia existe muita cobrança nessa juventude eterna, né? Porque no tempo das nossas mães, das nossas avós, a mulher entrou em menopausa, ela sentava na cadeira de balanço, ia fazer sapatinho de neném, ninguém queria saber se ela tinha libido, não tem nada disso, né? Hoje você tem um outro contexto, melhor sobre alguns aspectos, mais desafiador. Então eu converso com mulheres em menopausa, em pós-menopausa, idosas. São muitas idosas que se perderam de si mesmas há anos. Não tem nenhum sentido existencial. Nenhum. Assim, você está viva só porque ainda não morreu. Então o que você pretende fazer? O que você pretende aprender? Né? O que você não tenho mais, né? Não tenho mais esses desejos, essas vontades. Estou esperando a morte. Aí assim, o evento social passa a ser velório. Verdade. Né? As pessoas da sua família vão morrendo, até você morrer. Os seus colegas de turma, né? Puxa, estava tão bem. Pois é, estava, né? Foi. Mas tem 40 anos de formado, 50 teve na comemoração, né? Ou então teve na missa de 7º dia e nem sabia que ele ia morrer. Pois é. É igual na minha faixa etária também, eu fico, todo mundo é menino, todo mundo é novinho, aí parece que o tempo só passou pra mim. Isso é ótimo, porque aí você tem ali um espaço natural de convivência com as outras gerações. No caso, isso a gente tem que buscar. Mas aí entra autoestima, entra projeto, entra pensamento, entra tudo, né, que tem no método. Então eu trabalho de maneira assim, faço propostas, eu sei que são do método, né, mas eu não faço divulgação do livro, nem nada, até porque é um trabalho ligado a uma casa espírita, isso pode encontrar alguma rejeição por conta disso, né. Mas a gente trabalha, divulga bastante e tem um feedback, né? Assim, claro que é uma intervenção muito esporádica.
esse trabalho a gente trabalha toda semana. Toda semana a gente está conversando. Não, e esse livro tem uma linguagem assim muito fácil, né? Quer dizer, de fácil assimilação, quer dizer, não dificulta, porque às vezes o livro é chato. Pesado. Não, pesado. Não, esse livro é muito bom, rapidamente você lê, rapidamente você entende, né? Eu acho que eles devem, né? Depois eu vou falar mais desse livro, que eu acho muito importante para tudo. Pois é. É um aproveitamento do seu tempo, né? Um aproveitamento do seu equipamento, né? Aproveitar a vida. Falando desse negócio de reunião de turma, por exemplo, né? Eu quase não vou. Meu marido também, raramente. Quando a gente vai, você vê que aquelas pessoas, o negócio é beber, o negócio é falar bobagem, o negócio sabe, não tem nada pra frente. Nada para acrescentar. Nada pra frente. É para falar mal do outro. Você vê como o outro tá mal, o outro tá... Nossa. As piadas são as mesmas, né? Exatamente. Não tem nada pra frente. Então você fica pensando, o seu corpo não sabe disso. O seu corpo tá trabalhando, né? Seu sistema imunológico está te defendendo, seu pulmão está respirando, seu coração está batendo. Ainda pulsa, né? O pulso ainda pulsa. Pra quê? Pra quê? Pra ficar aí boiando, né? Qual é a utilidade, né? Que as pessoas só pensam nas coisas utilitárias, né? Não existe uma motivação, uma coisa que dê um gás de qualidade. Quando a gente vê aquelas pessoas de mais idade que mantiveram seus projetos, seus sonhos, adequaram a idade, com certeza, mas que continuam com elan, né, com o fogo sagrado em relação ao estar vivo, elas ficam muito velhas, mas cabeça, né, saúde a mil, né? Agora, a gente vê muito campo para aplicar isso aí fora do ambiente espírita, num ambiente de trabalho, desde que você dê essa coisa com um enfoque de saúde, né? Um plano de saúde. Então você, como é teu nome mesmo? Cristina. Desculpa, Cristina. Você diz que você no seu trabalho é obrigada a conviver com jovens. Nossa, isso é muito bom. Eu acho ótimo. Agora, geralmente a pessoa quando está nesse lugar, ela quer fingir que é jovem que nem os outros. Não tem nada a ver. Entendeu? Desfruta, é um desfrute. Eu desfruto. Você não é jovem, mas você pode, né? É um elixir. Renovação de ideias. Né, renovar, né? Eles têm muito a ensinar também. Agora, a pessoa começa que os jovens hoje em dia, porque hoje em dia, não. porque as Não, mulheres super hoje em entendo. dia, Não, os tia, homens eu hoje em super dia- entendo. Não, são, sabe, esse olhar do idoso para o jovem, Eu tenho favor disso. sempre depreciando, sempre vendo... Eu tenho favor disso, É. aborrecente. A palavra que eu mais detesto é isso. Quer dizer, no fundo é inveja mesmo, Lógico, né? gente. Eu fiz uma vez um curso de sensibilização no atendimento de adolescente, na ginecologia, e o professor levou várias frases assim, né? A juventude hoje em dia não respeita, a juventude hoje em dia, os jovens hoje em dia, ele levou várias coisas dessas. Aí depois todo mundo conversou a respeito, e aí ele falou, pois isso aqui foi encontrado num hieroglifo no Egito, né? Isso aqui foi encontrado num muro na Grécia, não sei o que, não sei o que. Então esse rancor, né? Porque é um rancor do Com idoso certeza. em relação ao adolescente ou ao jovem, interdita essa comunicação. Né? Exatamente. E eu fui fazer, por conta de Joana de Ângeles, que ela usa muito a psicologia junguiana, e eu sabia muito pouco, eu fui fazer uma pós na PUC, né? Aí assim, me inscrevi lá e tal, eu comecei a pensar, vou chegar lá, só tem galerinha jovem, né? Vão curtir muito com a minha cara, vai ser difícil, não sei o que. Gente, eu fui, foi um espetáculo, foi uma experiência maravilhosa. Realmente, eu era a pessoa mais velha da turma, né? Quando a gente teve uma aula de mitologia, que a gente foi apresentado ao mito de Deméter, né? Eu passei a ser a grande mãe, entendeu? Olha. Ficavam curtindo, Deméter, não sei o que. Vi que eu podia ajudar, somar em algumas coisas, né? Sim, muito. Tinha um menino que eu ficava muito preocupada com ele, porque todo o trabalho que era proposto, ele queria falar de suicídio.
Tudo ele queria falar de suicídio. Filosofia de Nietzsche e suicídio. Tudo ele queria falar suicídio. E aí eu falei com os outros, né? Vocês acham, né? Conversa com ele. Não, ele só quer chamar atenção. A gente nunca sabe, né? Vem por aí. Chega perto, vê como é que tá. Então assim eu vivi ali naqueles 2 anos uma relação de amizade muito legal. E hoje a gente vai tentando manter isso, né? Falar com a geração mais velha, falar com a geração mais nova, se manter conectado no mundo. Uma coisa muito importante, não fique surdo, que a gente vê a diminuição de acuidade auditiva, o idoso vai se isolando porque não ouve. Hoje em dia está até relacionado com Alzheimer também, né? A perda de audição. Então, não fique surdo, nem do corpo, nem da alma, né? Não pare de sonhar. Seja surdo só pelos apelos negativos, né? Sim. Mas não é nem surdez, eu digo, isso. Não. Né? A gente tem aí pessoas, né? O próprio Ziraldo, né? Que partiu há pouco tempo. Qualquer entrevista do Ziraldo era o Ziraldo. Não, o Ziraldo maravilhoso. Era o Ziraldo, né? Por quê? Porque ele manteve os projetos. Foi atemporal, né? Foi atemporal. Manteve os projetos, manteve a atividade, trabalhou com todas as gerações, né? Mas o projeto das mulheres é incrível, né? É casar, ter filho. Os filhos ficam, né? Vão à luta, vão para a vida. E agora, faço o quê? Vai trabalhar em alguma coisa que você sempre quis. Não, mas aí vou ter que começar. Eu falei, qual o problema? Qual o problema? Né? Então, o meu pai, por exemplo, eu fui fazer uma pós-graduação, ele já estava com 70 anos. Ele era contador, vou com você em treinamento, eu vou fazer junto com você. Ótimo, ele não parou de sonhar. Não, isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. É claro que quanto mais idade, mais você tem diabetes, problemas de hipertensão, problema de osteoporose, problemas... Entendeu? Agora, se você está parado na vida, esperando que toda essa felicidade e bem-estar venha do outro, é um buraco sem fundo. Não, e aí fica cobrando o filho, né? Você não me visita, você não me liga, né? E aí começa a adoecer. É o amor exigente, né? Não, tem um caso até muito interessante que o pai mandou, né? Ele morava no estado, aí mandou para os filhos... o enterro, fulano de tal morreu. Aí todos os filhos se reuniram, foram para casa do pai, que ele já tinha morrido. Poxa, tô sem falar com meu pai 1 mês ou 2. Quando chegou lá, ele estava vivo. Eu fiz isso porque vocês não me procuram. Vocês não me procuram, mas vocês aí é que tá. Como é essa relação, né? Porque se essa relação for em nível de cobrança, o outro se afasta. Ninguém gosta de ser cobrado. Perfeito. Então, às vezes o menino tá lá, porque o jovem, ele olha para o futuro. Tem um autor que é o Khalil Gibran, né, do livro do Profeta, que é maravilhoso. Então, o que ele fala sobre os filhos, né? Os filhos são flechas que você arremessou, não tem volta, e eles vão para um lugar que você não vai, que você nunca vai estar. Né? Então, o jovem, ele olha para a definição, adorei. E o idoso, ele fica ressentido porque ele não vai para esse lugar. Ou ele está no vazio, né? E aí fica, você não me ligou, o jovem lá reúne, né, todos os seus valores para, deixa eu ligar para minha mãe, né? Porque afinal de contas, deixa eu ligar para minha mãe. Quando liga, o que a mãe fala? Lembrou que tem mãe? Quando for a missa de 7 minutos. Ainda ataca. Aí quer dizer o quê? Empurra mais para fora. Ataca. Né? Vai demorar mais ainda da próxima vez. Então, esse rancor, né? O Gibran resolve assim: o arqueiro ama tanto o arco quanto a flecha, tá? Olha que legal. Não, mas é engraçado, quando eu era garota, quando eu mudava de colégio, eu botava no futuro, assim, 3 meses eu já estou falando com todo mundo, já estou conhecida, e isso me facilitava a ficar no colégio, porque minha vontade era ir embora, né? Eu não conheço ninguém, e aí eu me lançava no futuro. Nossa, aquilo me dava uma paz, e é exatamente isso que você fala no seu livro. Se projeta, você bem, fazendo alguma coisa diferente. Sim. Né? Quer dizer, você tem essa capacidade. Hoje em dia isso é tão facilitado, né? A pessoa estudar, a pessoa fazer qualquer coisa. Verdade. É claro que é sempre um desafio. A gente vai aprendendo a conversar com o medo.
né? Então, quando eu fui fazer essa pós, inclusive, fiquei pensando, eu não sei chegar na PUC. Saiu do túnel Zuzuanjo, eu estou perdida, né? Como é que eu chego na PUC? Onde é que eu vou estacionar? Então, assim, o primeiro dia eu me perdi, dei 3 voltas no quarteirão, né? Reconhecimento de acabei área. achando, né? E estacionei naquele shopping lá da Gávea, gastei um dinheirão de estacionamento para descobrir que na PUC tinha tem estacionamento. E aí foi só isso. Mas se você fica paralisado por isso, né? Outro dia as pessoas estavam falando assim, vamos ao teatro, vamos ver tal peça assim. Qual o horário? Tem esse horário. Não, esse horário para ir para a Barra, esse horário para ir para o teatro. Olha, com certeza muita gente vai, porque senão o artista não ia fazer, né? Exato. E realmente, você vai lá comprar, tá tudo lotado, tá tudo vendido. Então tem gente indo à noite para a Barra, sim, né? Mas se você fica lá atendendo aos seus medos, vai ficando cada vez mais... Vai se retraindo. Uma coisa assim, minha sogra, por exemplo, costurava. Pedi ela para fazer uma capa para minha... Ela não sabia nem mais medir. Eu falei, você esqueceu? Pode ter esquecido, né? Não esqueceu, medo de errar. É? Medo de errar. Aí é o perfeccionismo, né? Aí é uma criançada, né? Muita criança. Muita criança psicológica. Eu peguei a tela para ela e falei assim, faz aqui um desenho, bota a sua criatividade. Aí ela, não, eu vou estragar. Eu falei, e daí se você estragar? Qual o problema? Eu compro outra, e você faz outra, e outra, e outra. Não. Vai ver qual foi a educação que ela recebeu. Eu sempre gostei de desenhar. E eu desenhava qualquer papel que passasse pela minha frente. E estudava num colégio de freiras. A freira me chamou a atenção muito duramente, que eu estava estragando o caderno. Porque meu pai trabalhava muito para comprar aquele caderno, né? Você vê, eu devia ter uns 7, 8 anos, hoje eu estou com 73. Quer dizer, ela acabando com a sua criatividade, né? Porque no pensamento dela, estava empregando mal, né? Então, não sei se sua sogra passou por essa doutrinação. Passou. Talvez até pior. Eu acho até pior. Bom, doutora, já estamos assim na hora. Gostaria, assim, de uma mensagem e, lógico, seus contatos... o livro, falar do livro, enfim, como é que a pessoa encontra. O livro você encontra pedindo direto para o Centro Espírita Leon Denis, pela internet, ou se você mora lá perto, fica em Bento Ribeiro, né? Ou se não morar perto, quiser ir conhecer, vai ser muito bem recebido. Na próxima segunda a gente está voltando ao nosso trabalho presencial, bem fora dessa área aqui, tá? Fica lá na Sulacap. E aí, como é que chega lá? Tudo isso a gente propõe se comunicar com você e você manda as demandas para mim com os contatos, a gente vai respondendo, vai passando os telefones, né? Porque aqui é um espaço novo para mim, eu não sei de onde está seu público. Tá todo mundo aqui, estou sentindo a vibração, né? Mas... É verdade. Então, nosso ponto de encontro é o Centro Espírita Leon Denis, que fica em Bento Ribeiro, e você acha na internet, tem palestras ao vivo, né? Meu nome é Luzia Matias, você acha muita coisa no YouTube, muita coisa, a gente tem feito esse trabalho de divulgação em muitas oportunidades, então se você botar lá Luzia Matias, você vai enjoar, não aguento mais ouvir essa dona, né? Enfim. Você chegou a publicar outro livro, não? Eu tenho outros livros, mas são de outra linha de estudo, né? Nessa área de saúde é só esse mesmo. Entendi. E qual a mensagem que você poderia dar para esse público que está nos assistindo? Olha, a gente se percebe como um investimento, né? A vida investe na gente, né? Queira a gente interprete a vida como for. Nesse exato momento agora que a gente está achando que a nossa vida não faz sentido, milhões de células estão trabalhando para que a gente viva, né? O apoio está vindo de tudo quanto é lado, é só a gente valorizar esse doente que somos nós, né? Vou aconselhar que vocês vejam um rock. Vocês gostam de rock?
E aí você aumenta bem o som e canta eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem Virgulando mim. assim, olha que delícia. Bastante. Serve Rita Lee também. Adoro Rita Lee. Quero mais saúde. Né? Já cansei de ouvir opinião. Enfim, qualquer coisa que você possa fazer para valorizar o ser humano, espiritual e de pensamento que você é, que se você não está dando espaço, está fazendo falta em algum lugar. Uma mudança de pensamento, né, em relação a você é tudo, né? Você não é pouquinho, você é de muita coisa, né? Então é isso, essa mudança que as pessoas têm que fazer. Mudança de pensamento muda comportamento. Isso não tem nada a ver com idade, nem com condição física, né? É claro, tem pessoas passando por muita dor física, inclusive, né? Mas assim, melhorou um pouquinho, abre a janela do quarto, do espírito, da mente, né? Sim. Muito obrigada. Foi Gratidão. ótimo. Muita gratidão. Adorei. Que bom. Adorei a sua palestra, né? Que bom. E no Tupiara, e adorei aqui também estar com Que você. bom. Bom, gente, o livro, tá? Método de Autocura, eu realmente recomendo. É maravilhoso, é um livro assim de boa assimilação, vocês vão adorar, tá bom? Boa tarde para todos.